Lembrando que você tem 20 minutos, fica à vontade. Tá bem? Lembrando. Bom dia, pessoal. Queria agradecer o convite, né, e a participação de vocês nesse evento tão especial. E hoje eu vou falar um pouquinho de dificuldades alimentares relacionado à obesidade, né? Então, nosso objetivo é conhecer o que é dificuldades alimentares e como ela vai impactar tanto no tratamento da obesidade, mas também na gênese e na manutenção desse quadro de excesso de peso. Então, o professor Ricardo já me apresentou, né? Então, eu sou nutricionista, trabalho no Núcleo de Tratamento da Obesidade Infantil, também faço consultório particular e estou colaborando como pesquisadora, tanto do MAIDS como do grupo do professor Ricardo. Não tenho associação com nenhuma indústria farmacêutica, nem de suplementos, nem nada, né? Então, minha fala é livre de conflitos de interesse. E por que é importante a gente olhar para a obesidade infantil, né? Atualmente no Brasil, na faixa etária de 5 a 9 anos, que é a faixa etária prioritária para tratamento e que a gente atende lá no Núcleo de Tratamento da Obesidade Infantil, a gente tem em torno de 670,9 mil crianças com obesidade, né? Isso representa aqui 8% da nossa população, mas é uma taxa muito alta, já que a obesidade infantil ela impacta na vida dessa criança, em como essa criança vai se relacionar com os colegas, em qual o perfil de saúde dessa criança, né? E isso também vai impactar no nosso Sistema Único de Saúde. Dentro dessa população com obesidade, a gente encontra um consumo muito alto de alimentos ultraprocessados. Não sei se vocês são familiarizados com esse termo, alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que têm um perfil mais inadequado de gordura, de açúcares simples, né? E são alimentos que a gente chama de imitação de comida, que quase não tem fruta, legume, verdura ou carne ou qualquer outro alimento in natura ali dentro. E essa população, ela consome muito mais desses alimentos. Além disso, vão ter hábitos alimentares que a gente chama de não saudáveis. Aquela criança que come em frente à televisão, né, que não mastiga direito, e com isso a gente vai ter impacto no desenvolvimento dessa obesidade. E aí, Maera, por que eu vou olhar, então, para as dificuldades alimentares? Vocês já ouviram falar nesse termo, dificuldades alimentares? Já? Ótimo. Vai ser toda e qualquer alteração que vai favorecer essa criança não comer de acordo com o desenvolvimento típico. Então, aquela criança que não come alimentos sólidos, que só come alimentos pastosos, que não come fruta, nem legume, nem verdura, nem nada do tipo. E com isso, a gente vai ter impacto também nas dinâmicas familiares. No Brasil, né, a gente tem estudos que mostram que 62% das crianças de 1 a 4 anos vão ter alguma dificuldade alimentar, sendo 61% a dificuldade de consumir novos alimentos, que é o que a gente chama de neofobia alimentar, ou a consumo baixo de alimentos in natura e minimamente processado, que aí vai estar presente 53% da população. É importante vocês terem consciência de que a dificuldade alimentar, né, principalmente a recusa alimentar e a neofobia, ela é um comportamento esperado na criança, a partir dos 2 anos até os 5 anos de idade, né? E ter neofobia alimentar, essa dificuldade de comer alimentos novos, não necessariamente é algo ruim, porque esse é um aprendizado que a gente tem, né, É um aprendizado que a gente tem de identificar alimentos que são nocivos para a gente, né? Então, a gente se protege. Imagine vocês, vão viajar para Tailândia, estão morrendo de fome, vão comer comida na rua. E aí vê um espetinho de escorpião. Vocês vão querer comer? Alguns são mais ousados, ou seja, tem menos neofobia alimentar e comeu, mas a maioria vai ser aversivo, né? Vai pensar, oh, poxa, isso aí é uma praga, eu não vou comer, vai que eu não gosto, né? Então, essa é a sensação da pessoa que tem neofobia alimentar.
Nem todo mundo vai ter. Algumas pessoas vão ter capacidade cognitiva de lidar com essas situações e ali experimentar o escorpião, a barata ou outra coisa, né? Embora o nosso desejo, enquanto seres humanos, é diminuir o consumo de carne, né, porque está impactando o nosso ambiente, e produzir mais proteína de insetos. Mas a gente tem uma grande barreira, que é a barreira cultural. Não é todo mundo que vai comer um suplemento à base de grilo, né? Vocês aí da educação física provavelmente já viram no mercado uma proteína de grilo, né? E esse é um dos objetivos tecnológicos. Mas existe a neofobia alimentar aí com... Não é esse tipo de proteína de grilo, não, viu, Ítalo? Essa dificuldade em relação à cultura, né? Em Natal, a gente tem um único estudo que mostra como é que está a neofobia alimentar, a dificuldade alimentar em crianças de 4 a 5 anos. Nesse estudo, ele mostra que 37,2% das crianças em idade pré-escolar vão ter alguma dificuldade alimentar, sendo que 25,4% vai ter a seletividade alimentar. Então, existem vários tipos de dificuldades alimentares. Dificuldade alimentar é um grande guarda-chuva em que a gente encontra algumas questões que vão fazer essa criança não comer pouco ou não comer da maneira adequada. A primeira dela é a neofobia alimentar, que diz respeito à dificuldade de consumir alimentos novos ou que não fazem parte do repertório dessa criança. Temos também o comer exigente, que é descrito na literatura como picky eating ou fuzzy eating, que é aquela criança que ela vai ter uma seletividade alimentar. A criança geralmente come menos de 20 alimentos e, às vezes, exclui grupos inteiros ou algumas texturas. Então, aquela criança que só come pastoso, ou só come alimentos crocantes, ou só come alimentos ultraprocessados, não come nem fruta, nem legumes, nem verduras. E isso também acontece em adultos, viu, gente? Imagino que alguns de vocês aqui não consigam comer fruta, nem verdura, porque as caras aqui estão se identificando. Estou vendo aqui que tem gente se identificando, né? E é importante que essas dificuldades alimentares tenham duração de mais de 2 meses, tá? Para a gente caracterizar como uma alteração no consumo alimentar. A gente tem também alguns aspectos que são relacionados a doenças, né? Então, o transtorno alimentar pediátrico, que a gente encontra uma definição no nosso CID-11, que vai trazer essa perturbação na ingestão oral por mais de 2 semanas. A diferença é que o transtorno alimentar pediátrico está relacionado a alguma doença de base. Então, às vezes, aquela criança que tem uma alteração neurológica, que nasceu prematuro, que tem alguma disfunção no processo de deglutição, de mastigação. E o outro é um diagnóstico de transtorno mental, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que a gente acha no DSM-5, no DSM-5. No transtorno restritivo evitativo, a gente tem como diferenciação dos outros transtornos alimentares que essa pessoa não está procurando por magreza, tá? Ela não consegue comer porque é algo de base cerebral, né, de base cognitiva, psicológica, não está adequada, tá? Então, as dificuldades alimentares, elas vão ter diversas origens. Tem origens orgânicas, que estão relacionadas com processos fisiológicos dessa criança. Então, muitas vezes, como eu já falei, a criança nasceu prematuro, tem disfagia, a criança, às vezes, está com adenoide aumentada, com amígdalas aumentadas, às vezes tem alteração gastrointestinal, então tudo isso vai causar desconforto para essa criança comer, e ela vai evitar comer como uma estratégia de se proteger desses desconfortos. Também tem comportamentos psíquicos, né? Questões psicológicas. Então, a criança que às vezes tem alteração na dinâmica familiar, tem algum distúrbio emocional ou mesmo quadros de ansiedade, depressão associado, tem a falta de conhecimento dos próprios pais a respeito do desenvolvimento normal dessa criança, medo de engasgar ou dependência excessiva desses pais. Eu tenho também alguns fatores que vão ser dietéticos. Então, a criança com anemia, ela vai ter mais dificuldade de se alimentar. Ela vai ter um apetite mais baixo. Então, essa criança, ela pode ter pode ter tido um desmame muito precoce também, ou tardio. Aquela criança
a recomendação da OMS é de 2 anos a mais de amamentação. Mas, às vezes, tem crianças que estão ali com 5 anos e ainda é amamentada. Ou então, ainda toma leitinho na mamadeira, né? Toma fórmulas, mingau, entre outras questões que não fariam mais parte daquele desenvolvimento alimentar normal. A monotonia alimentar, então a criança come sempre a mesma coisa e com isso ela vai ter deficiências nutricionais importantes. A inadequação da consistência do alimento, então a criança que só come pastoso, só come líquido. Peculiaridades em relação às características sensoriais desse alimento. Então, a criança, às vezes, tem dificuldade de comer alimentos de cores variadas, de texturas variadas. Então, ela vai restringindo o seu repertório em relação a essas características. E não consegue ou tem dificuldade em relação aos aspectos de horários da alimentação, aos aspectos de dinâmicas e escolhas alimentares. Então, muitas vezes, é aquela criança que fica horas sem comer e não percebe quando está com fome, porque ela tem uma desregulação dos seus sinais de fome e de saciedade. Tá? Além disso, essa criança pode ter outras questões também, como condições ambientais e físicas desagradáveis. E é importante salientar. Essa dificuldade alimentar, ela não pode ser justificada por insegurança alimentar. Então, aquela criança que não come porque não tem dinheiro ou porque teve um desastre e não tem alimento, isso não é caracterizado como uma dificuldade alimentar. Isso é caracterizado como insegurança alimentar. Tá? Então, se eu tenho essa criança que tem dificuldade de comer ou que come um repertório muito baixo, isso pode estar associado com obesidade. E aí a hipótese que os estudos nos trazem é que essa criança com dificuldade alimentar, ela vai ter o maior consumo de alimentos ultraprocessados, né, ou de alimentos que são hiperpalatáveis, aqueles alimentos que são ricos em gorduras saturadas, que são ricos em açúcares simples, que é mais agradável ao nosso paladar. E esses alimentos, por terem maior densidade energética, vai favorecer o ganho de peso. Além disso, vocês viram que existem alguns fatores psicológicos associados. E muitos desses fatores psicológicos associados também estão relacionados com a dinâmica familiar, com a rotina dessa criança. Então, às vezes, é a criança que não faz também tanta atividade física, e com isso vai favorecer um balanço energético desfavorável. Porém, quando a gente olha os estudos, eles falam o contrário para a gente. Então, essa é uma meta-análise que mostra que não existe associação entre padrão alimentar mais seletivo e adiposidade aumentada. E nesse estudo mostra exatamente isso, né? Que o Fuzzy Eating, eu tive, cadê o p-valor, que não deu significância estatística. E aí você se pergunta, tá, Mayara, então por que tu está falando isso? Porque na prática clínica eu vou enfrentar essa dificuldade. Pode não ter significância em relação a estudos, né? Mas quando eu estiver ali na minha prática, estiver lá no núcleo de obesidade, eu vou ter muita criança com dificuldade alimentar, que não consegue comer uma alimentação saudável. E aí, por que isso é importante? Se eu tenho o quê? A criança está ali com IMC, com IMC de obesidade, com complicações ou sem, e eu preciso perder peso corporal, eu vou precisar fazer um ajuste dietético. Se ela não estiver tendo uma alimentação saudável. E aí, para fazer esse ajuste dietético, muitas vezes eu vou precisar fazer uma dieta hipocalórica. Para conseguir essa dieta hipocalórica, eu preciso ter fruta, legume e verdura. Porque senão eu vou só diminuir a quantidade de outros alimentos e essa criança não vai estar saciada. Mas aí a criança não consegue comer fruta, legume e verdura. O que é que eu vou fazer? Vou abrir de mão dessa criança? Não. Eu tenho que entrar com estratégias dietéticas. E para esse tratamento nutricional, né, com essa criança com dificuldade alimentar, eu tenho vários documentos que vão trazer a necessidade de uma dieta balanceada, adequada em nutrientes
e orientar escolhas alimentares que permitam uma ingestão alimentar que promova maior perfil de nutrientes e também menor densidade energética. Então, é um alimento que tenha mais nutrientes e menos calorias. Então, quando a gente olha as recomendações, o primeiro estágio aqui para a organização, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, é incluir uma dieta, mexer na dieta e atividade física, com abordagem comportamental. Isso vai aumentar o consumo de frutas, legumes e vegetais e diminuir alimentos ultraprocessados. Mas se essa criança só come ultraprocessado, o que é que eu faço? Deixo ela sem comer? Lembre, se vocês estiverem com muita fome na Tailândia e só tiver barata escorpião, nem todo mundo vai comer. Né? Então, alguns de vocês vão ser selecionados naturalmente, vão morrer aí no meio do caminho, e os outros vão desenvolver essa habilidade, né? Então, a maioria da gente não vai comer e vai procurar outra fonte de alimentação. Só que essas crianças, elas não têm repertório. Elas não sabem o que pode ser outra fonte de alimentação para ela. Então, a gente vai ter que ensinar essas crianças como comer. E aí, eu olho aqui também o que é que o Ministério da Saúde me fala. E ele fala mais uma vez: aumentar o consumo de alimentos in natura e minimizar processados e ultraprocessados e bebida açucarada. O protocolo do Guia Alimentar para crianças de 2 a 10 anos também é a mesma coisa. Vamos tirar ultraprocessado e vamos colocar alimentos in natura e minimamente processado. Mas aí é que está. Esse aqui é o... Não está funcionando isso. Vou apontar aqui no computador, que fica mais fácil de vocês verem. Vou apontar na minha mão. Então, eu tenho um alimento in natura. Então, pensem num tomate. Esse tomate pode ser redondo, pode ser grande, pode ser pequeno, pode estar verde, pode estar amarelo, pode estar vermelho, pode ser mole, pode ser mais firme, pode ser doce, pode ser mais azedo. E se uma pessoa não tem competências alimentares, tanto em relação ao que ela pode fazer fisicamente para mastigar esse alimento, para manipular esse alimento na boca, para também sentir o aroma, os sabores desse alimento, essa criança vai ficar mais aversiva ao alimento. E aí, quando eu olho o alimento ultraprocessado, não importa o dia que eu pegar esse biscoito, ele vai ter o mesmo sabor. Então, se eu pegar hoje e pegar em dezembro, a não ser que mude a fórmula, vai ter o mesmo sabor. Então, a criança já tem esse conforto sensorial e essa previsibilidade. Então, muitas das crianças que não conseguem comer alimentos in natura, eles têm essa dificuldade em gerir a mudança que esse alimento pode ter. E com isso, vai evitar. Outra coisa também é quando a criança, às vezes, tem alguma alteração gástrica, né, gastroentérica. Por exemplo, tomate, às vezes, como ele é muito ácido, aumenta a azia. Então, se a criança já tiver um quadro de gastrite, comer esse alimento vai favorecer a azia e a gastrite. Então, a gente precisa, em primeiro momento, regular o intestino dessa criança e depois trabalhar essas questões. E aí, o que é que eu vou fazer, então, para tratar essa criança que está com obesidade, às vezes precisa perder peso e não consegue seguir as orientações básicas de comer alimentos in natura e minimamente processado, o que não é algo simples, gente, né? Primeira coisa é trabalhar com a alimentação que a gente chama alimentação responsiva, que é uma alimentação que vai colocar a criança em contato com seus sinais de fome e de saciedade. Porque muitas vezes essa criança vem de um padrão tão desordenado de comer na frente da televisão, de comer em qualquer hora, de beliscar sempre, que ela não consegue identificar quando ela está com fome ou não. Tá? Então, além de colocar em contato a criança com esses seus sinais, eu vou promover a autonomia. O que é isso? A criança, ela precisa de agir de maneira a ela ter interesse com essa alimentação e desenvolver competências suficientes para que ela saiba escolher o alimento, a hora de comer esse alimento, como comer
e assim ter a sua autonomia alimentar. Outra questão é o relacionamento. Comer é um ato social, né? Pense, está chegando aí o São João, todo mundo quer comer comida de milho, né? Milho assado. Que para algumas culturas, né? Ricardo outro dia postou comendo milho assado em janeiro, que para mim foi muito estranho, né? Então, cada comida tem seu contexto. E se eu não tenho essa compreensão do relacionamento que eu tenho com essa comida, eu não vou saber lidar com esses contextos. A mesma coisa, a forma que eu como diz muito sobre mim. Então, se você está numa sala de aula e alguém abre uma marmita com frango e batata doce, você já pensa, poxa, essa pessoa aí é fitness, está fazendo academia, deve estar querendo ganhar massa, né? Ou se você vê alguém de 10 horas da manhã chacoalhando a garrafinha com um whey, você já associa que essa pessoa está em um certo grupo que tem um certo interesse, né? Então, nesse sentido, a comida é relacional. O que eu como diz sobre mim e o que eu não como também diz sobre mim. E a criança precisa desenvolver esse vínculo com a alimentação, entendendo que ele vai ser, que o alimento vai ser o espaço para ele cuidar da sua saúde e cuidar também das outras pessoas e da sua relação com outras pessoas. A motivação interna. Então, o que a gente fala? Tem 3 coisas que a gente não pode fazer por uma criança. Fazer a criança comer, fazer a criança fazer cocô e fazer a criança dormir. Só a criança pode fazer isso por ela, né? Então, o que a gente, quanto responsáveis, vai fazer? Orientar e organizar a dinâmica para que a criança possa fazer isso da melhor forma possível. Então, a gente sempre fala, como eu vou mostrar mais na frente, que a responsabilidade dos pais é dar qualidade a essa alimentação e organizar os horários, enquanto da criança é comer. Tá? E o desenvolvimento de habilidades e competências para gerenciar tudo isso. Então, comer não é algo fácil. Então, não é fácil também comer alimentos in natura e minimamente processados. A gente vai precisar desenvolver muitas coisas. Então, essa foto aqui é um exemplo de uma das atividades que a gente fez no núcleo. A gente sempre usa estratégias muito lúdicas para atrair as crianças para o consumo desses alimentos. Então, aqui foi uma oficina onde eles escolhiam os vegetais que eles sentiam à vontade para comer e utilizavam um molho que a gente tinha preparado. A gente deu 2 opções de molhos e eles escolhiam o que estava mais à vontade para comer. Então, com isso, entra também a educação alimentar e nutricional, que vai ser essa estratégia terapêutica, mas também de promoção da saúde, para que essa criança possa explorar as características sensoriais desse alimento, compreender a origem, como se consome cada um desse alimento, porque muitas vezes a criança não sabe de onde vem. Não sabe que o feijão vem de uma árvore, acha que o feijão vem do saco do supermercado, né? Que não sabe que o leite é produzido pela vaca. Então, a gente perde um pouco essa conexão com a origem dos alimentos. E com a educação alimentar e nutricional, a gente consegue fazer isso. Lá no núcleo, a gente tem uma hortinha, né, que eles plantaram e eles ajudam a cultivar para ver de onde vem esse alimento. Desenvolvimento de habilidades culinárias e o desenvolvimento da autonomia para escolhas alimentares mais saudáveis. Então, o objetivo vai ser melhorar a alimentação da criança para que ela possa identificar as melhores opções de consumo dela. Outra coisa é a educação parental. Então, a gente trabalha muito com os pais. Essa aqui foi uma dinâmica que a gente fez, pai e filhos, né, onde eles iam tentar adivinhar o alimento que estava na mão dessa criança. E para adivinhar o alimento que estava na mão dessa criança, eles só poderiam fazer pergunta de sim ou não, do tipo, eu gosto, sim ou não, né? E com isso, a gente, quanto profissionais, identificando como é que estava essa dinâmica alimentar, né? Se era um alimento que a criança gostava, se tinha comido, se estava presente, mas também a relação com os pais. Porque muitas vezes eles pegavam uma maçã. Você gosta? Não, você não gosta dessa comida. Então, de certa forma, a criança já vai internalizando de que eu não gosto de maçã, minha mãe está falando que eu não gosto de maçã, então eu nem preciso comer essa maçã.
né? Então, está dando permissão a essa criança. E aí, quando a gente trabalha com os pais, a gente está tentando desenvolver essa visão mais positiva da alimentação, colocar esse pai também como exemplo, porque como a gente vai querer que a criança coma fruta se ninguém da casa come fruta? Provavelmente ela não vai querer, porque não tem um exemplo. Como é que eu vou querer que a minha criança deixe de comer chocolate todo dia, se eu, enquanto mãe, compro todo dia chocolate para ela e como chocolate? Então, a criança não tem esse exemplo. Então, a gente vai trabalhar com os pais para identificar e intervir de maneira mais precoce quando inicia essa rejeição alimentar. Com isso, eu vou ter maiores chances de evitar a persistência. Só para vocês terem ideia, o que a literatura traz para a gente é que apenas 30% das crianças que têm alguma dificuldade alimentar vão ser um comedor onívoro no futuro. A maioria, se não houver tratamento, continua com esse perfil de rejeição alimentar. E com isso, a gente vai promover o desenvolvimento de uma alimentação não normal, mas dentro do padrão típico para essa criança. Então, na educação parental, a gente trabalha desenvolvendo responsabilidades diferentes para cada um. Então, a responsabilidade do pai, da mãe, né, dos cuidadores, vai ser escolher e preparar a comida, fornecer refeições e lanches em horários regulares, tornar o momento da alimentação mais agradável, ser exemplo para essa criança, considerar que a criança não tem experiência para comer, ela não come porque algo não está legal no corpinho ou na mente dela. Não deixar a criança ingerir alguns alimentos que vão estragar o apetite, que a gente chama. Então, aquela criança que está sempre beliscando, que toma muito líquido entre as refeições, e deixar a criança crescer no corpo certo para ela. É importante, porque quando a gente trabalha com obesidade, a gente trabalha muito com IMC. Só que vocês sabem que o IMC, às vezes, mascaram algumas coisas. Então, por isso que lá no núcleo a gente trabalha também com a composição corporal, que é para ver como é que está esse perfil de musculatura e de gordura da criança. E o da criança vai ser comer ou não, comer em quantidade adequada que ela precisa, aprender e conhecer esses alimentos para comer de acordo com a família. Tá? Então, de mensagem final para vocês, eu deixo que tratar a obesidade, a gente vai ter que atuar sobre esse fator de dificuldade alimentar, que algumas crianças podem apresentar, e que isso não significa que vai ser só expor a criança a esse alimento. Por quê? Comer é algo aprendido, e a gente não aprende da noite para o dia, e a gente não aprende só com exposição. A gente aprende com exemplo, a gente aprende com relações e outras questões. Então, a gente precisa trabalhar essas outras questões para que a criança venha ou não a comer alimentos mais saudáveis. Tá? Então, obrigada, gente. Vou deixar meu contato para vocês.